A gente tem muita história boa de fake news que tem, né? Mas hoje a gente não vai falar, coloca o slide aí para mim, mano, vocês vão passar aí para mim. A gente não vai falar especificamente sobre fake news que afetam a gente. Mas a gente vai falar muito, a gente quer abordar um pouco de como a gente pode ficar livre do fake. Livre do fake. O fake é uma expressão em inglês, né, de falso, não é verdade? E por que a gente vai falar sobre isso? Porque o Brasil tem uma taxa tão grande de evangélicos, e pouca coisa no Brasil hoje é como algo que representa o reino de Deus. Muitos de nós já ouvimos muitas mensagens, ouvimos muitas pregações, sabemos muitas verdades, mas poucas coisas se convertem em algo real na nossa vida. Muitas vezes a gente está vivendo, e onde que tem fake na Bíblia, Gustavo? Jesus usa muito essa palavra chamando de religiosos. O religioso é um fake, certo? O que ele faz? Ele ouve, mas ele não tem compromisso de prática. A palavra não chegou no coração dele e transformou. Então, sabe, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode ser um crente fake. E o pior, às vezes a gente está vivendo uma vida de fake, uma vida de falsidade, e a gente não consegue saber. Então, sabe o que a Bíblia diz? Provérbios 11:3 diz assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então, a integridade guia. Quando uma pessoa é verdadeira, ela é guiada por aquilo. Ela tem direção. Mas quando uma pessoa, ela vive na falsidade, e aí viver na falsidade tem muitas coisas. Ela conduz a sua vida bombardeada por fake news, por notícias. As decisões dela são sempre baseadas numa informação de terceiros. Ela não pensa sobre as próprias decisões. E normalmente essa pessoa, ela vai acabar sendo destruída. Não destruída porque Deus vai chegar e falar, morra. É por causa que os caminhos que essa pessoa vai trilhar são caminhos de destruição. Porque a falsidade não tem como levar para algo bom. A falsidade sempre leva para um caminho de destruição. Olha o próximo texto de Provérbios 34:13. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Falsidade e mentira são próximos, não são? São bem próximos. Ah, não, mas é só uma fake news. Só uma fake news quer dizer que é uma notícia falsa, uma notícia mentirosa. Gente, mentiras mudaram o curso da humanidade. Se você olhar as guerras, existiram vários boatos durante a Segunda Guerra Mundial que fizeram com que os exércitos de Hitler não invadissem certos países, porque existia um boato de que existiam espiões americanos e ingleses lá. Então Hitler não conquistou certos países por causa de um boato. Assim como Hitler conquistou certos países, porque eles falaram, ele já conquistou a nossa fronteira. A Hungria foi um país conquistado assim. Foi conquistado por quê? Porque falaram, o Hitler já dominou. Aí o governo da Hungria falou o quê? Tá bom, tó. Tipo, nem checou para saber se a informação é verdadeira. Então a fake news afeta a gente, afeta nações, e se afeta no alto escalão, também afeta na minha e na sua vida. Então a mentira e a falsidade, elas andam muito próximas. E como é que Jesus nos ensinou a orar sobre isso? Olha o que diz Mateus 6. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Livra-nos do mal. E a gente fez a brincadeira do livra-nos do fake. Porque sabe, gente, a falsidade, a mentira é algo do mal. É algo que não faz bem. Você ser conhecido por algo da igreja e ser conhecido por algo fora não faz bem para você. Você ser conhecido e eu sermos conhecidos, porque na minha casa, no meu casamento eu sou uma pessoa, mas no meu trabalho eu sou outra, não faz bem. É como se você tivesse que sustentar duas pessoas totalmente diferentes. Dá trabalho ser eu já. Por que eu vou querer ser dois? Mas às vezes a gente é impelido a viver o fake, porque às vezes é mais fácil por uma série de pressões que a gente vai ver. Agora, essa oração que Jesus nos ensinou, ela libera o fluir do céu para a terra. Quando a gente vive numa vida de transparência, a gente libera para que aquilo que é a realidade do céu desça sobre a terra. Porque o céu é algo verdadeiro, sabia? O céu não é fake.
O céu não é uma historinha só para fazer você vir na igreja. Quando nós morrermos, nós vamos, se cremos em Jesus Cristo, nós vamos habitar no céu. E se não cremos, vamos habitar no fogo do inferno. Existe, não é um lugar, o inferno, tem um escritor aí famoso, cristão, que falou que o inferno não existe, o inferno é aqui na terra. Não é, o inferno é um lugar de destruição. Por isso que quando Jesus, ele ressuscita, ele vai e toma a chave. Não é um lugar fictício. Mas a gente está crescendo numa geração que a gente fala, não, o céu e o inferno são só duas figuras à parte. Mas quando a gente está acreditando numa mentira, a verdade é o que a Bíblia diz, a Bíblia é um livro verdadeiro. A Bíblia é um livro que mostra erros e acertos de milhares e milhares de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre Davi. Davi é um cara que talvez é um dos caras que na Bíblia teve a sua vida mais exposta. Acho que se Davi soubesse que tudo ia estar escrito, talvez ele pensasse melhor nas atitudes dele. Imagina se a minha e a sua vida fossem todas elas escritas num livro, para que quando a gente morresse alguém pudesse ler. Você ia mudar as coisas que você faz? Quem mais além de mim ia mudar algumas coisas? Poxa, tem gente que não, tem gente que tá bom, maravilha, glória a Deus. Volta. Livra-nos da tentação e do mal. Tentação no nosso mundo é ser fake. A gente tem uma tentação constante de não ser nós mesmos. Uma das maiores estratégias do mal, do inimigo, é fazer você ser quem você não é e deixar você escondido, sem sobreviver e sem cumprir a sua missão. A estratégia do diabo não é só fazer você pecar, mas o pecado e ocultar o pecado leva a gente a viver uma vida. Complete para mim. Ocultar o pecado leva a gente a viver uma vida fake. É ou não é? Vocês estão aqui, gente? Porque é a verdade sobre a sua atual situação? Sim ou não? Não, eu estou ocultando. Ocultar já é não falar a verdade. Então a armadilha do diabo para mim, para a sua vida, não é só fazer com que a gente caia em pecados. É fazer com que a gente viva uma vida paralela, uma vida fake. Porque isso isola a gente, deixa a gente sozinho. E aí quando a gente está sozinho, a gente não consegue cumprir a nossa missão. Porque ninguém cumpre chamado de Deus na solidão. Então a gente precisa estar conectado com isso. Não importa a sua idade. Todos nós somos tentados, cedo ou tarde, a viver uma vida fake. Quem nunca pensou? Acho que só eu vou assumir um pecado aqui. Quando eu era mais adolescente, eu às vezes tinha vontade de criar usuários fakes nessas ondas de rede social, de Orkut, etc. Só para fazer parte de certos grupos, para eu saber o que eles estavam falando. Acho que ninguém nunca criou um usuário fake para poder vasculhar a vida de outra pessoa. Acho que não, só eu. Teve uma época no Orkut, lembra do Orkut, gente? Que no Orkut mostrava quem são as pessoas que visualizaram essa página, né? Essa aí foi um problema na vida de alguns. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é uma tentação grande a gente querer ser uma mosquinha na conversa do fulano para saber o que está acontecendo. O que estão falando da gente. E tudo isso causa uma escravidão no nosso coração. Tudo isso faz mal para a gente. Então, posso falar para você fazer uma oração aqui agora? Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Leva a sério esse momento. Você vai falar assim, Senhor Jesus, livra-me do fake. Não, fala de verdade. Senhor Jesus, livra-me do fake. Amém. Eu quero ser livre, eu não quero correr o risco de ter essa tentação. Sabe, a gente é bombardeado por mídia, por um monte de coisa, falando como é que a gente tem que viver, como é que a gente deve vestir, falar e ser. E tem muita gente perdendo as suas emoções. Você está sentindo algo que não era para você sentir, mas porque alguém falou que você tem que sentir, você está sentindo. Você está se sentindo bem nessa semana com a sua aparência, mas alguém fez uma postagem falando que gordinhas são as mais bonitas, que não tem que ter esse padrão de beleza, de magreza e não sei o quê. Aí você vai e compartilha porque você se sente agora uma gordinha.
Isso não acontece, eu sei, imagina. A gente se engaja em certas coisas, a gente compartilha certas coisas, porque a gente acha que o nosso compartilhamento vai gerar alguma mudança, alguma coisa. Mas sabe, isso só reflete aquilo que é importante para a gente. Sabe o que isso tem a ver com fake? Eu pergunto, você precisava compartilhar aquilo? Você precisava receber aquilo no seu coração, receber aquela informação? Quantas pessoas você segue no Instagram que te fazem mal? Várias. Algumas nem tanto. Porque o problema da rede social é que leva a gente para comparação muito constantemente, não é verdade? A gente acaba se comparando. E, gente, isso tudo aumenta o nosso risco de sermos fakes. Que projetam um peso sobre nós que a gente não precisa ter. Por isso que rede social é para maiores de 18 anos. Quantos tem menos de 18 anos aqui? Levante a mão. Levanta uma mão assim. Quantos de vocês têm rede social com menos de 18 anos? Levanta a outra mão. Pronto, vocês não podiam estar usando. Sabia que está escrito? Está escrito no statement das redes sociais que você não pode acessar? E lá é 21 anos nos Estados Unidos, não é nem aqui. Não estou pedindo para você deletar, para você ficar mal. Nossa, Gustavo mandou deletar meu Instagram. Não. O que eu estou dizendo é que as próprias pessoas que criaram aquela rede social falam, isso afeta negativamente os adolescentes e as crianças, elas não deveriam ter. Isso não é fake news, você pode ler. Sabe aquele eu confirmo que você clica? Toda vez, sem ler porcaria nenhuma? Está escrito lá. Às vezes a gente não está preparado para lidar com certas coisas. Mas porque todo mundo faz, a gente faz. E a gente começa a perder a nossa identidade, começamos a perder a quem nós somos. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã outra, e muitas vezes eu já não sei mais quem eu sou. Porque cada hora eu tenho um ídolo, as pessoas de fora determinam quem eu sou. Quem eu sigo, a tendência agora determina quem eu sou. Então eu estou vindo na igreja, então agora eu sigo... fala umas crentezinhas aí. Priscila Alcântara, Fabiola não sei do caramba, Vitor Azevedo. Não tenho nada contra essas pessoas, são legais, estão fazendo o ministério deles, Deus abençoe. Não tenho nenhum problema. Mas aí na nossa fase da nossa vida, porque a gente é crente, a gente só segue eles. E aí a gente para de ter nosso relacionamento com Deus, porque a Priscila Alcântara posta coisas tão legais, que agora eu só vou ouvir o que ela está dizendo. Porque, é de Jesus. Mas aí a gente então está na escola e a gente descobre uma banda que, sei lá, que está todo mundo ouvindo, que não sei o que e tal. Aí você começa a seguir os caras e então agora você está dividido. Você ao mesmo tempo ouve aquela banda do capeta lá de rock, esqueci o nome. Iron Maiden, porque tem umas artes legais. E eles literalmente são, nós adoramos ao diabo, aleluia. É assim o nível deles. Mas ao mesmo tempo você passou do Iron Maiden para Priscila Alcântara. Aí você fala, nossa, que eu sou eclético. Cuidado. Ser eclético pode estar te transformando numa pessoa fake. Porque você não tem mais sua identidade. Olha, deixa eu dizer bem claro, não estou falando para você sair de rede social. Só que se isso te transforma em outra pessoa que você não é, sai. Se isso te afeta de uma maneira que faz você querer ser outra pessoa, se comparando, projetando, vendo o que você não tem, sai. Sai, não vai te fazer bem. Existem vários quadros clínicos de pessoas que estão se tornando depressivas por causa do alto consumo de redes sociais, de mídias sociais. Então, essa é uma das questões que a gente está se perdendo. Na minha época, estou ficando velho. Na minha época, o mal do século era a Malhação. A Malhação do Cabeção, lembra do Cabeção? Marjorie este ano. Estava lembrando esses dias. Vocês nem sabem o que é, gente, desculpa aí. Mas sabe o que era o mal? Porque lá tinha duas namoradas, lá tinha ficar. Lá tinham coisas que, para certos nichos, se você fosse crente raiz, que cresceu na igreja, você nunca tinha ouvido falar. Mas a TV estava te influenciando. Então aí você não podia assistir Malhação, você podia assistir Luz Clarita. Diário de Daniela, você podia assistir. Esmeralda, o Flávio já foi para outro nível já. A Usurpadora, né?
É que hoje todo mundo tem TV fechada, né? Ninguém mais tem TV aberta, né? Os tempos mudaram, né? Todo mundo tem Netflix hoje. Gente, o mundo quer tanto mudar os nossos padrões, que hoje, você na sua conta da Netflix ou do seu pai, você pode mentir quantos anos você tem acesso a filmes que você não deveria assistir. Não estou falando nem de filme pornográfico, estou falando de filmes de terror, de um monte de coisa que o próprio mundo fala, ó, isso tem que ser maior de 18 anos. Mas aí você é mais jovem, né? E aí você vai falar, nossa, é maior de 18, parece que rola a tentação. Eu também tive muita vontade. Eu lembro de um dia, hoje eu estou muito nostálgico, pelo amor de Deus. Meu pai falou, não assista um filme chamado, eu não vou falar o nome do filme, porque você vai querer assistir. E aí a gente marcou nas casas dos nossos amigos para assistir filme, porque a gente não tinha dinheiro para ir no cinema. E qual o filme que eu sugeri para alugar? Exatamente o filme que meu pai falou para não assistir. Eu lembro de estar assistindo. Que não era legal, eu fui assistir. Aí eu estava sentado, estava toda a galera, tudo crente, né? Porque eu sempre andei com crente na minha vida. E estava todo mundo assistindo o filme, e aí começou a ficar muito tenso. Não era tipo, mas tinha tipo uns anjos, uns demônios, bagulho. Aí eu vi a galera começar a ficar tensa, e aí bateu a culpa, né? Eu que indiquei o filme. Jesus, meu pai falou para não ver. Eu vou para o inferno. Gente, o que isso tem a ver com fake? É porque a gente projeta, a gente faz coisas que não representam a nós, que não são parte da gente, porque a gente quer aprovação, porque a gente quer um reconhecimento, porque a gente quer uma projeção. E isso nos destrói. Isso nos destrói tanto se você quer ser um santinho e você não é, você está envolto no pecado, ou se você está envolto no pecado, ou se você é santo, mas quer parecer para outra pessoa que você não é tão santo assim. A questão da identidade é uma questão muito importante que afeta a gente profundamente. A definição do fake, do inglês, né, é um termo usado para denominar contas ou perfis falsos da internet, para ocultar a identidade real de um usuário. Para isso são usadas identidades de famosos, cantores. Então tem aquilo, né, oficial, né? O Instagram teve que desenvolver aquele negocinho azul, aquele selinho azul do lado, porque o que é aquele selinho azul? Que a pessoa mandou foto do RG dela, de vários documentos que comprovam que ela é realmente aquela pessoa. Então, porque o mundo, assim, virou fake, é tudo atrás de curtida, é tudo atrás de reconhecimento. E nós estamos neste mundo, nós não vivemos num planeta desconhecido. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Será que nós somos realmente o que Deus quer que nós sejamos? Pode botar o próximo, Renan. Ou a gente tem fantasiado a nossa identidade para agradar as pessoas, esconder uma ferida, ter vantagens em determinadas situações, porque é bom ser crente aqui, porque é bom ser não crente aqui. Ou muitas vezes para ser outra pessoa. Talvez você está tão frustrado com a família que você nasceu, com coisas que você passou na sua vida, que você fala, eu queria ser outra pessoa. Tem uma menina que nós conhecemos, adolescente, que ela se suicidou faz uns 6 meses. E na conta das redes sociais dela, ela tinha várias contas que postavam que estava tudo bem, versículo para cima, versículo para baixo. Ela não é aqui da nossa comunidade, é de um outro lugar. Mas ela criou uma conta falsa no Twitter para postar todas as suas dores. E o pai dela era policial, ela foi até um dia, pegou uma arma e deu um tiro. Se matou no quarto dos pais. Eu não tenho problema de falar isso, porque eu não estou dando ideia para vocês, eu estou falando de uma realidade. E nesse registro que ela não deixou o usuário, ela escreveu o usuário no Twitter que ela tinha, onde ela falava as verdades do que ela estava sentindo. 16 anos. Não podia ter rede social, segundo a própria lei. Por quê? Porque algumas coisas não fazem bem para a gente. Mas às vezes a gente opta por ter elas, por quê? Porque a gente precisa ter. Porque alguém disse que a gente tem que ter. A gente tem que ser. Então toda vez que a gente quer agradar uma pessoa, esconder uma ferida, ter vantagem em determinadas situações, a gente é tentado para o fake, a gente é inclinado para isso. Isso entristece, isso vai acabando. Deus te fez para viver plenamente e do jeito que você é.
Aceite isso no seu coração. Você precisa entender que o amor de Deus por você, por mim, por você, ele não vai mudar porque a gente se torna outra pessoa. O Espírito Santo não opera no fake. Deus não abençoa fake. Fake não tem chamado. Fake não tem futuro. Porque o fake é algo que não existe. É falso. É uma mentira. Então, se a gente está aqui na igreja tentando ser algo que nós, profundamente dentro de nós não somos. Aí você fala, Gustavo, mas eu não consigo experimentar o Espírito Santo. Gustavo, mas eu não consigo me arrepender dos meus pecados. Gustavo, mas eu não consigo orar da maneira como vocês falam. Gustavo, mas eu não consigo. Então, uma das perguntas é, tem alguma coisa que está fake na sua vida que precisa vir à luz? Para então você experimentar isso de maneira completa? Essa é uma pergunta que muitas vezes o Espírito Santo faz com a gente. Mas se a gente anda sozinho, a gente dificilmente tem alguém que faça essa pergunta para a gente. O Davi é um cara muito legal. Mas uma frase que eu quero que você grave antes da gente ler uma história de Davi específica, é essa aqui: você nunca será satisfeito querendo ser outra pessoa. Você nunca vai ser satisfeito enquanto você querer ser outra pessoa. Nunca, nunca, nunca. Não importa o que você tenha, o que você conquiste. Enquanto rolar essa necessidade de ser outra pessoa, você nunca vai experimentar satisfação. Então agora, muito tênue aqui, muito importante. Não olha para o outro e fala, nossa, o Edson é fake, hein? Olha para si. Olha para o nosso coração. Porque a Bíblia diz que o Senhor olha para a gente, ainda a palavra não nos chegou à boca e Ele já conhece. Não tem como esconder algo de Deus. Está na hora da gente começar a ser transparente com nós mesmos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ele tentou ser quem ele não era. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi conhecia Deus, mas ele tentou ser um cara que ele não era. A cegueira espiritual tomou conta de Davi, que ele passou a ser um cara que ele não era. E nós vamos ler especificamente um trecho da história de Davi, onde Davi já conhece a Deus, Davi já foi ungido por Deus para ser rei, Davi já ouviu palavras de Deus, Davi já experimentou muitas coisas na vida dele, e mesmo assim, ele tentou ser alguém que ele não era. Davi foi um fakezaço da história. Olha o que diz o texto de 2 Samuel 11. E nós vamos ler o relato da história do pecado de Davi com Batseba. Se você conhece essa história, vai ser muito bom. Mas se não, eu quero que você preste muita atenção, porque esse é o único texto que a gente vai ler hoje. E ele é muito essencial para essa série que nós estamos começando. Então eu peço a sua atenção aí, vou ser bem objetivo. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois do seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, ela é casada, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxesse e teve relações com ela. Davi, nota 10, muito legal, Davi. E nisso, Gustavo, mas Davi era novo convertido? Não. Davi já tinha visto muitas coisas. Ele era consagrado um rei diante do povo e um rei ungido pelo Senhor. Continuando. Tem continuação do texto, rei? Não? É o próximo que tem a continuação. Davi é um cara que deveria estar na guerra. Todo o seu exército está na guerra. Mas ele escolheu não ir para a guerra. Ele escolheu ficar de boa nos seus aposentos. Toda vez que nós não estamos no lugar que nós deveríamos estar, a gente corre o risco de se tornar fake, de cometer um pecado, de viver uma mentira. Davi estava onde? Ele tinha que estar na guerra, liderando o povo. Mas ele falou, não, vai Urias, vai Jonadab, vai vocês. Eu vou ficar aqui no meu castelo. Porque ele não estava lá, ele foi tentado por algo que ele nunca deveria ter sido. Quando a gente está no lugar errado, quando a gente não está no centro da vontade de Deus, a gente tem tentações e problemas que a gente não precisaria ter. Mas Davi teve.
E por não estar no lugar que ele deveria estar, Davi se tornou um fake. Na verdade, gente, Davi, no seu fake, na sua falsidade, ele foi confrontado com o verdadeiro, Urias. Urias era verdadeiro. Porque Urias era o esposo. Urias era o cara que deveria, por direito, ter relações com Batseba. Sim ou não? Casado, é a mulher dele. Davi foi confrontado com isso. E então ela engravida. E aí então Davi começa a se preocupar. Gente, ao invés de Davi se arrepender, ele complicou ainda mais o que estava. A mentira vai gerando pecado e tragédia por onde passa. A mentira gera pecado e gera tragédia. Porque a mentira, o fake, é a base para que entre uma vida de pecado, e uma vida de pecado sempre afeta outras pessoas. Um pecado nunca afeta só você, afeta a mim. Somos um corpo. Vai crescendo para sustentar o fake. É aquela história que você tem que contar uma outra história, que você tem que contar uma outra história, que você tem que até anotar, porque se alguém checar a sua história, sabe que é mentira. Nunca ninguém fez isso aqui, eu sei, só eu. Até chegar no descontrole. Tem uma hora que você perde o controle, você perde. As piores práticas que você nunca se imaginou fazendo, você começa a falar, putz, eu estou fazendo. Porque você tem que sustentar aquilo, porque eu tenho que sustentar. Davi nunca pensou que ele ia ter que mandar um cara morrer, ele nunca pensou que ele ia ter que matar alguém. Mas para sustentar o fake, a mentira dele, ele fez coisas que ele nunca pensou que ele faria. Vocês estão comigo, gente? Talvez você fale, onde eu cheguei na minha vida até agora? Por que eu cheguei nisso? Porque talvez você está sustentando algo fake. Você está precisando tanto sustentar essa imagem para fulano, para os seus pais, para o seu líder, para o seu namorado, para a sua namorada, o pessoal que você frequenta fora aqui da igreja. Você precisa sustentar tanto isso, que você é uma mulher independente. Que você é um cara que tem todos os controles sobre as suas finanças. Por isso que você sempre oferece para pagar o rolê de todo mundo. Mas você não tem um tostão. Mas você tem que parecer baludo. Como é que está o seu namoro? Está tudo bom. Maravilhoso. Não consegue olhar nos meus olhos. Eu falo de mim porque, eu só posso falar dos meus olhos, Não, está tudo maravilhoso. Maravilhoso. Consegue olhar nos olhos. Quer confiar em alguém? Olha nos olhos. Quando você olha no olho de uma pessoa, você consegue falar com verdade. Se alguém começa a falar com você, começa a falar. A pessoa chega para mim e fala assim, ô Gustavo, eu preciso falar com você de umas coisas, já falo, tá bom, já entendi. Já. Tem uma vergonha no coração. A vergonha acontece, gente, a culpa acontece, Davi foi culpado, Davi sentiu vergonha, mas há um processo de restauração lindo na vida de Davi. Maravilhoso. E nós vamos, eu não vou só pintar o quadro negativo, nós vamos falar aqui como é que a gente fica livre do fake, amém? A gente vai falar aqui como é que a gente sai dessa bagaça. Mas se a gente não assume, eu estou vivendo esta vida, não tem como sair. No Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo para você deixar de ser um alcoólico é você reconhecer que você é um alcoólatra. É o primeiro passo. É ou não é? Não sei, nunca ninguém foi, né? Não, brincadeira. Mas é o primeiro passo. Eu tenho problema com pornografia, então você começa uma recuperação. Eu tenho problema com mentira, então você começa uma recuperação. Eu tenho problema de que eu me projeto, eu sou uma menina e eu preciso projetar a minha atenção, a minha afetividade em homens, então eu saio com vários caras. Começa a partir do reconhecimento, arrependimento, e então começa o processo de restauração. Mas nós temos que assumir qual é a nossa real condição. Davi começou a fazer coisas que ele nunca imaginou. Porque ele tinha que sustentar algo que era insustentável. Vocês já viram o Breaking Bad? Já viram essa série? Alguém já ouviu falar dessa série? Só para eu saber aqui. Conhece esse cara? Talvez vocês já ouviram falar dele. É o Walter White. Vou dar um breve resumo. Porque essa é uma série, se você procurar no ranking das séries,
Foi substituída recentemente por uma série da HBO, Chernobyl, mas é a série mais bem avaliada da história das séries, Breaking Bad. Esse cara, bem apessoado, né, como vocês podem ver, ele é um professor de química de uma escola. Ele descobre que ele tem um câncer terminal. O filho dele é deficiente das pernas, ele tem que andar de muleta. A esposa dele está grávida. E ele recebe um diagnóstico que ele tem 3, 4 meses de vida. Então ele descobre alguém que fala que, como ele é químico, se ele cozinhar uma droga, metanfetamina, ele vai cozinhar isso, vai vender e vai ganhar muito dinheiro. Porque como ele é químico, ele faz a droga mais pura que existe. Então qual que é a justificativa dele? Olha, eu só tenho mais 4 meses de vida, eu vou trabalhar esses 4 meses fabricando a droga, eu não vou vender, eu só vou fabricar e entregar, porque eu vou gerar muito dinheiro, era 1 milhão, 2 milhões de dólares, e quando eu morrer eu vou deixar para minha família, vai ter a faculdade do meu filho pago. Então o final, para ele, estava tudo certo. Pô, é justo, eu vou sujar minhas mãos um pouquinho para um bem maior. A trajetória é que ele faz quimioterapia, o câncer dele regride. Ele fala, bom, mas eu posso morrer a qualquer momento, eu vou ficar mais um pouquinho fazendo. Porque eu posso juntar ainda mais para os meus filhos, porque a minha filha vai nascer. A filha dele nasce. O câncer regride ainda mais. A ponto do médico falar para ele, você não tem mais nada. Então, teoricamente, pelo argumento, ele poderia não mais fazer a droga. Mas a ganância dele se tornou tão grande. E a série é fabulosa nesse sentido, que ele é o Walter White, quando ele está com a família, tudo. Mas quando ele vai começar a fazer a droga, ele coloca um chapéuzinho preto, de coco. E é muito louco, quando ele coloca o chapéu, a câmera pega assim, quando ele levanta, eu tentei pegar, ele olha assim, a feição dele mudou para tipo essa aí. Ele é um fake. Ninguém sabe que ele é o maior traficante de drogas que existe lá no New México. Mas para a família dele, ele é um professor de química que está fazendo uns bicos e está ganhando dinheiro. E ele tem que sustentar, ele tem que começar a sustentar, ele tem que começar a sustentar. A esposa, eu não vou dar isso, é muito legal, assim, a série é interessante, tem muito tiro e tudo mais, né? Mas assim, a trama se desenvolve ao redor disso. Um cara que, por causa de um bom motivo, tem que agora sustentar uma falsa identidade, que ele não consegue mais se desassociar. Muitas vezes isso somos nós. Gente, é sério. Presta sua atenção nisso, é sério. Você não precisa ser o Walter White, eu não preciso ser esse cara. Mas a partir do momento que a gente tem que sustentar o que nós não somos, para que outras pessoas gostem da gente, a gente está trilhando um caminho de destruição. Porque lembra do Provérbios que a gente leu no começo? Leva para a destruição. Continuando aí, a história de Davi. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-lo. Davi chama Urias volta, porque quando ela engravida, Davi fala, meu Deus, ele está na guerra, como é que essa mulher engravidou? Vão saber que fui eu. Então ele chama Urias de volta da guerra, está pegando pau lá, quebrando pau. Ele chama Urias de volta e fala, Urias, vai lá para sua casa, vai ter com a sua esposa. E Urias fala, não, todos os meus amigos estão na guerra, por que eu vou me dar o luxo de estar com a minha esposa? E Urias dorme no palácio. Urias não vai encontrar com a esposa. Então o plano de Davi deu totalmente errado. Então Davi fala, beleza, já que eu não consegui fazer Urias engravidar a esposa, então eu vou matá-lo. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe, que é o comandante do exército, e pediu para o próprio Urias entregar, uma carta selada. A carta continha a seguinte instrução, coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Olha a instrução. Bota todo mundo para lá. Quando você fizer todo mundo dá um passo para trás, só vai ficar Urias. Ele tem que morrer. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima ao muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto, junto com muitos outros soldados israelitas. Então não foi só Urias que foi morto, outras pessoas que não tinham nada a ver, morreram. Por causa de Davi.
Você entendeu qual que é o drama da parada? Para sustentar algo falso, Davi matou pessoas. Ele se tornou alguém que ele nunca deveria ser. Quantos relacionamentos talvez você não esteja matando ou afastando da sua vida porque você tem medo que eles descubram quem você realmente é? Não, mano, eu não quero andar com o Luiz porque, sei lá, vai que o Luiz tem um sexto sentido, Deus fala para ele das coisas que eu estou fazendo. Não vou me abrir no G100, porque se eu me abrir no G100, vão fazer as perguntas difíceis. Como está a sua vida? E aí eu não quero poder mentir, então eu vou ficar quieto na minha. Está fazendo sentido? É um risco que todos nós corremos. Pode continuar. Continuação da história. Então o Senhor, depois que acontece tudo isso, Urias é morto. Batseba está grávida, Davi traz ela para o palácio. Ela nasce, o filho deles. Olha o que diz o texto. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. E ele foi até o rei e lhe disse, olha a história que Natã conta para Davi. Havia 2 homens em uma certa cidade, um era rico e o outro era... Está comigo aí, gente? Lê o texto aí comigo então, por favor. Pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, ela cresceu com os filhos dele, comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia nos seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e a matou e preparou para o seu visitante. Absurdo, certo? Cria da sua, mata da sua, você é rico. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Eu sou o rei, sou cara inteligente. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Você é esse homem rico. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Deus falando: eu daria tudo que você precisasse, Davi. É só você ter pedido para mim. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Matou um cara por causa do desejo da sua carne. Você assassinou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Davi pensou que o pecado dele estava coberto, que o fake dele estava redondinho. Mas não estava, porque de Deus não se oculta nada. Não dá para se ocultar nada de Deus. Gustavo, mas eu faço um bom esforço. Não dá. Ele olha através de nós. De agora em diante, Natã disse para Davi: a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir o seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu o farei acontecer abertamente diante de todo o povo de Israel. E spoiler da história, isso acontece com o filho de Davi, Absalão. Absalão faz isso. Imagina a dor do coração de Davi. Absalão não precisava ter feito isso, mas por causa do pecado de Davi lá atrás, por causa do fake dele, porque ele encobriu aquelas coisas, afetou os filhos. Uma coisa que não traz à luz afeta gerações, afeta herança. Uma coisa que não é trazida à luz afeta gerações. Pode continuar. Para viver livre do fake, gente, esteja disposto a ouvir quem você realmente é. A situação de Davi foi muito delicada. Acho que vocês entenderam qual que é a história aqui. Você quer vencer o pecado? Você quer viver uma vida onde você experimenta as coisas de Deus? Onde você tem prazer, onde você conhece o seu chamado? Primeira, esteja disposto a ouvir quem você realmente é. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Natã foi e disse a verdade para Davi. Dizer a verdade precisa ser muito amigo. Precisa ser muito amigo de olhar no Senhor e falar: então, esse seu padrão de pensamento não está certo.
Não importa se você é líder, deslíder, alto, velho, crente, descrente, não importa. Olhar no olho e dizer a verdade requer muita aliança, muito amor. Mesmo que isso doa. Você tem alguém que fala para você quem você realmente é? Não alguém que te humilha. Você não precisa de alguém que te humilhe e fala dos seus erros. Você precisa de alguém que olha no seu olho e fala, mano, você não está fazendo certo. Tem algo no seu coração que não está certo. Tem algo nessa sua atitude que não está certo. Mas hoje é assim. Se o Rick manda uma mensagem para mim, falando, ô Gustavo, eu não vou no culto hoje. Fala, Rick, por quê? Essa pergunta já pode ser o bastante para ele se ofender. Por que você desconfia de mim? Por quê? Eu fiz minha devocional essa semana. Ou ele pode falar, mano, porque eu não vou. Tenho que, sei lá, sair com a Mariana para ela não me bater. Falou, mano, poxa vida, você podia perder, vai ser tão legal hoje e tudo mais. Mas tá bom, mano, eu respeito a sua decisão. Só queria entender por que você está tomando essa decisão. Hoje, desci aqui do G100, um amigo nosso não foi no G100, ele estava aqui embaixo esperando. Eu cheguei até ele e falei, pô, mano, você perdeu hoje. Foi muito bom. Eu não sei ainda o motivo por causa que ele não esteve no G100. Mas eu não quis trazer um peso com ele, eu só quis testificar e falar, mano, foi bom, velho. Você podia ter estado aqui. Talvez ele tenha um motivo mais coerente de não estar. Eu não estou julgando, mas a pessoa que está recebendo essa informação pode pensar o quê? Nossa, está me condenando. Gente, você entende que a nossa reação conta muito? Então, se você tem que estar disposto a ouvir alguém que fale quem você realmente é, mas com seu coração aberto. Não, olha, eu estou debaixo de liderança, eu tenho meu discipulado, mas não fale da minha vida. Só me dê conselhos e ouça os meus pecados. Falar como é que eu posso fazer, me dar conselho, essa parte não, essa parte eu e Deus. Não dá, não funciona assim. Pode botar o próximo. Davi se sentiu enfurecido quando ele ouviu a história do rico e do pobre. Mas aquele cara era ele. Aquele cara era Davi. Às vezes nós precisamos ser sinceros sobre quem nós somos, mesmo que isso traga uma consequência. Eu sou assim, mano. Eu não sei lidar com esse problema. Me ajuda. Eu tenho esse padrão de pensamento sobre mim. Eu penso várias vezes que eu não mereço. Que eu não sou bonita. Eu penso várias vezes que eu não vou conseguir terminar a minha faculdade, a minha escola. Eu penso que eu nunca vou conseguir ganhar mais que R$ 800 por mês. Porque eu não tive as oportunidades. Isso é discurso, gente, do mundo. O discurso do Filho de Deus é: tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo aquele que não consegue, mesmo aquele que não planta, colhe, diz a palavra, daqueles que pertencem ao Senhor. Tem algum sentido alguém não colher e plantar? Tem algum sentido? Não. Mas aqueles que pertencem ao Senhor são filhos, mesmo que não plante, o Senhor traz a colheita, porque o Senhor ama. É isso que Deus faz com a gente, é graça, é amor. Vocês entendem? Então a gente tem que mudar esse pensamento ruim que nós temos sobre nós mesmos. A maior questão é o que nós nos tornaremos ao revelar que algo precisa de mudança. Então eu chego aqui, é você, Edson, você sentou aqui hoje. Você vê que o Rick já mudou para lá, né? Porque era sempre ele, né? Mano, você precisa mudar isso. Você tem esse comportamento, eu vejo isso na sua vida, eu acredito que você precisa mudar, mano. O que você faz a partir de agora que você tem essa consciência, define o seu futuro. Não, eu não sou assim. Então você trilhou um caminho. Cara, eu não me vejo, mas você está falando, então eu vou pensar sobre isso. Você trilhou outro caminho. Faz toda a diferença isso, gente. A humildade do nosso coração faz toda a diferença. Se tem uma coisa difícil de aceitar, é a imagem que a gente vê no espelho. É ou não é? Poxa, é difícil. É difícil quando a gente olha para a gente sabe que a gente está errando. Mas às vezes a gente se vê aprisionado para isso. Então a gente precisa viver em comunidade, como eu falei no outro mag. Para a gente poder falar uns aos outros e se desprender dessas coisas. Davi, ele ficou enfurecido. Mas a braveza dele não impediu ele de se arrepender.
Sabe, por mais ruim que você veja às vezes com a sua situação, não se esqueça que Deus tem algo bom para você, Ele pensa o melhor de você. Mas o processo para você enxergar isso começa com arrependimento. Para viver, a segunda dica para você viver livre do fake é: adicione pessoas boas na sua rede. Sua rede de amigos, as pessoas que estão ao seu redor, adicione pessoas boas, pessoas que não suportam andar com fake. Porque você sabe que fake atrai fake, né, gente? Fofoqueiro atrai quem? Pessoas verdadeiras. Fofoca atrai o quê? Fofoca. Roubo atrai o quê? Roubo. Por isso que tem uma máfia em Brasília. Que atrai. Ou tem um esqueminha aí para mim? Lógico que tem, você já está aí. Por isso que ninguém acredita em político que não seja corrupto. Que o mal atrai o mal, mas o bem também atrai o quê? Bem. Então você tem que adicionar pessoas boas. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Natã era um homem bom, Natã era um homem que ouvia a Deus. Próximo aí. Próximo, rei. Tenha relacionamentos com pessoas que não toleram fakes. Se você anda com pessoas que não têm problema de aceitar pessoas que são falsas, você pode muito provavelmente estar sendo enganado e se tornar alguém falso. Natã tinha uma percepção muito aguçada para perceber o que era fake. E isso só vem de relacionamento com Deus. Mano, como é que eu posso saber, Gustavo, se eu estou sendo fake? Relacionamento com Deus e o Espírito Santo não vai deixar você ser outra pessoa. Ele vai te proteger. Eu falei para vocês já outras vezes como eu fui traído por amizades e como machuca ser traído por uma amizade falsa. Deus te protege. A partir do momento que você tem o compromisso de ser transparente. Começa assim. Ande com pessoas assim. Seja uma pessoa assim. É interessante pensar, Davi estava cego, mas ele tinha pessoas ao redor dele que queriam mostrar para ele a verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem pessoas ao seu lado que querem te mostrar a verdade? Ou você só tem pessoas ao seu redor que falam, não, está tudo bem. Hein? É para você essa pergunta. Está rodeado só de gente que conversa sobre assunto superficial. Novo lançamento da Xiaomi. CrossFit. Só fala de coisa boa. Nunca falou sobre a atual situação do seu coração. Isso é fake. Fuja. Igreja não dá para ser fake. Ou é ou não é. Jesus não dá para ser meio cristão. Ou é ou não é. Terceira parte. Esteja disposto a mudar. Esteja disposto a mudar. Vocês estão aqui, gente? Está sendo chato? Tá uma coisa do meu coração aqui, que não está no esboço. A gente está aqui, e a gente pensa, a gente ora, a gente está nos G100s, porque nós amamos vocês, sabe? Talvez você não entenda isso. Mas nós amamos vocês. E eu não me importo se você está achando chato o que eu falo, ou está desconectado. Eu realmente não me preocupo. Mas sabe, nós estamos vivendo os dias que o nosso Senhor Jesus está voltando. Jesus está voltando, gente. E eu não vou falar aqui que vai ver e você... Não vou colocar medo sobre você. Eu tenho uma expectativa muito boa de Jesus voltar. Mas a minha expectativa maior é de ver vocês na eternidade. E vários outros que também não estão aqui hoje. Quando a gente fala e a gente pensa, a gente faz isso voluntariamente, a gente aqui, a equipe do MAG, quem serve aí, nós fazemos isso porque nós amamos vocês. Porque a gente realmente acredita que se vocês ouvirem isso mais cedo do que a gente ouviu, vocês podem ter uma vida muito melhor do que a que a gente está vivendo hoje. Então, sabe, esses conselhos não são para encher linguiça. Não são coisas para
Como eu posso dizer que você não tem nada o que fazer no sábado à noite? E a gente também não. São palavras do nosso coração para que vocês voem alto. Para que vocês tenham os melhores casamentos da sua vida. Para que vocês experimentem o chamado e a presença de Deus de uma maneira que talvez eu nunca vou experimentar. Mas essa é uma escolha onde eu vou metade do caminho. E vocês que estão ouvindo, vêm na outra. E nesse meio a gente encontra Jesus. E Ele transforma a nossa vida. Então eu não estou falando para gerar peso no seu coração. Só que você tem aqui pessoas que amam muito você. Não importa de onde você veio de outra igreja, você não veio de igreja nenhuma, se você está aqui só figurando, não importa. Há um amor genuíno de muitas pessoas por você. Posso te dar uma dica? Responda a esse amor. Responda. Diga sim. Esteja com o seu coração aberto. Mesmo imperfeito como a gente é. Abra o seu coração. Não seja uma pessoa fake. Eu fui durante muito tempo na minha vida. Nunca poderia estar aqui. Não estou perfeito. Tem coisa ainda que eu tenho certos problemas. Mas tem uma coisa que eu não quero ser, é falso. Porque a falsidade tira a autoridade. A falsidade afasta o Espírito Santo. Melhor que a gente seja real, olhe uns nos outros e não concorde. Mas a gente escolha andar em aliança. Que a gente olhe uns nos olhos dos outros e fale, eu preciso de você mesmo sem entender porque você está pedindo para eu fazer isso. Mas eu vou obedecer, porque eu sei que você me ama. Desculpa abrir meu coração assim. Mas eu quero dizer que aqui nessa igreja você sempre vai encontrar gente que ama você. Mas responda a esse amor. Confie na gente. Abra o seu coração. Faça perguntas difíceis. Tem um problema na sua casa, acha que seus pais vão se divorciar. Conversa com alguém. Está com medo de como é que vai ser a nova fase de faculdade, de emprego, de namoro, de noivado, de casamento? Converse sobre isso. Os orgulhosos caem. Os orgulhosos caem. Não seja seletivo com a sua vida. Não, isso aqui o fulano não precisa saber, só precisa saber dessa parte. Seletividade é orgulho, orgulho mata. Não faça isso na sua vida. Fala isso com amor do meu coração. Terceiro ponto, esteja pronto para mudar. Quer vencer o fake? Esteja pronto para mudar. Então Davi disse a Natã, eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O arrependimento é uma coisa tão linda, gente, que Davi se sentiu envergonhado, mas ele imediatamente se arrependeu quando ele foi confrontado. Nunca é tarde para mudar, sabe, gente? Mas você precisa estar disposto a reconstruir o caminho para viver a sua verdadeira identidade. Existe um negócio chamado estelionato espiritual. É crime de estelionato se passar por quem você não é. Isso é um crime de verdade. Sabe, você tem uma identidade em Jesus. Não é porque você não encontrou, não quer dizer que você tem que ser outra pessoa. Busque em Jesus. Namoro nenhum atesta a sua identidade. Casamento nenhum restaura coração. A gente se casa porque a gente encontrou Jesus primeiro. A gente namora porque primeiro a gente encontrou Jesus e Ele nos restaurou. A gente se lança num novo desafio na nossa vida porque primeiro Jesus veio e sarou o nosso coração. Busca em Jesus a sua mudança. Você vai ficar feliz em descobrir que Deus tem muita coisa boa para a sua vida. Muita coisa boa. Imagina que liberdade você vai viver, podendo acordar todo dia de manhã e falar, hoje eu posso ser eu mesmo. Hoje eu posso falar o que eu penso. Hoje eu posso ouvir as músicas que eu gosto. Hoje eu posso vestir essa camiseta. Hoje eu posso vestir essa roupa. Hoje eu posso, sem nenhum problema. Porque esse sou eu. Eu estou feliz com isso.
sei que Jesus me ama por isso. Jesus não ama a gente pelo que a gente é, mas Jesus ama a gente pelo que nós somos. Não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. Por isso que o texto de Filipenses 4:8 diz isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O fake não é nada disso, é, gente? Não é. É tudo falso. Pensamentos falsos. Aquela pessoa me ofendeu. É porque ela não gosta de mim? É porque não sei o quê? É porque não sei o quê? Pensamentos falsos. Fui rejeitada. Você sempre rejeitado. Você sempre rejeitada. Pensamentos falsos. Eu pequei. Se eu trouxer o meu pecado à luz, eu vou ser destituído. Eu vou perder meu lugar. Vão pensar mal de mim. Vão sempre olhar para mim como um pecador. Mentira. Pensamento falso. Existe uma vida de liberdade. Todo esse tipo de pensamento gera escravidão, sabia? Se você pensa, nossa, se alguém descobrir esse meu pecado, você está escravizado ao seu pecado. Fique livre em nome de Jesus. Confesse, traga a luz, experimente liberdade. Você é restaurado. Jesus restaurou. Jesus restaura as pessoas. Por isso que Ele nos reconcilia. O filho pródigo foi automaticamente reconciliado na família. Porque ele se arrependeu. Vamos se livrar do fake de uma vez por todas. Porque o fake não é verdadeiro, o fake não é nobre, o fake não é correto, o fake não é puro. O fake é sempre algo que nós deveríamos ter uma repulsa. A maioria das vezes a gente pede para Deus tirar as pessoas fake da nossa vida. Porém, existem momentos que o fake está dentro. Antes de expulsar fora, a gente tem que ver dentro. Porque se a gente continuar sendo, nós vamos atrair esse tipo de gente. Uma dica aqui. Se você está namorando, os casais de namorados aqui que estão mais para esse lado. Se você está namorando e está sentindo falta de outros casais perto de você, veja se você não está levando um namoro fake. Se você tem alguma coisa oculta. Porque às vezes não é só um problema de não tenho agenda para estar com fulano ou fulana. É porque no nosso subconsciente a gente sabe que a gente está condenado e a gente não quer andar perto. Não só para casais de namorados, isso também vale para os solteiros. Eu prefiro acabar o mag e ir direto para minha casa. Ficar sozinho. E aí lá você é tentado pra caramba. Será que se você estiver junto com alguém, você pode usufruir, experimentar outra coisa? A conclusão, pode ir para o próximo, Rê? É isso aqui. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Depois Davi se arrependeu, aquele primeiro filho morreu. Porque o Senhor falou que ele não ia viver. Davi continua com Batseba. Entende? Começou tudo errado. Mas quando entra a redenção, entra arrependimento, as coisas se transformam em coisa boa. Coisa boa. O Senhor o amou. Salomão é o que constrói o templo. Salomão é um homem sábio. É o homem mais sábio depois de Jesus. Fruto do que começou como um erro. Quando Jesus entra, Ele redime. Começa de novo. As coisas velhas se passaram. Eis que se fez algo novo. Viver uma vida livre do fake sempre vai te levar a heranças maiores. Sempre. Gustavo, mas até hoje eu vivi. Rompe com isso agora. Você vai projetar para o seu futuro. Você vai experimentar a herança. Sabe o que é herança? É algo que você não trabalhou para ter, mas você está recebendo. Imagina receber uma herança que você não merecia, que eu não merecíamos. É isso que nós recebemos. Porque Jesus morreu na cruz por nós. Nos entregou uma vida de liberdade, paz e alegria no Espírito Santo, quando nós ainda não merecíamos. Amanhã nós tomamos ceia. Amanhã nós celebramos Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Amanhã é o dia de alegria no nosso coração. Porque nós recebemos um presente impagável. Todo dia é um dia de alegria, que amanhã nós fazemos isso juntos, como corpo de Cristo. Viver uma vida livre do fake sempre vai te levar para heranças maiores. Coisas maiores. Deus não abençoa fake. Deus não prospera fake. Deus não dá namorado para fake. Deus não dá sonhos para fake. Mas Deus abençoa quem você é. E Ele quer abençoar você.
Ele quer te dar sonhos, quer te dar ideias, quer te dar namoro, quer te dar casamento, quer te dar prosperidade, quer te dar uma casa abençoada. Se você sofre com seus pais, Ele quer te dar, mas começa com você. Começa com você sendo transparente, começa comigo sendo transparente, começa com a gente entendendo que nós somos bagaço e nós somos pó, mas por causa da graça de Jesus nós somos alguma coisa. É tudo por graça dele. Eu queria ler um último texto com vocês que não está aí. Você pode abrir a sua Bíblia, Salmo 32. A gente leu hoje no G100 lá, né, com os caras, foi tão legal, falou muito comigo. Esse salmo é um salmo que Davi escreve logo depois desse pecado, com Batseba que a gente leu. Salmo 32. Salmo 32. Acharam aí? Vocês dá para colocar aí, Salmo 32. Eu vou ler na NVT. Você pode acompanhar. Diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi acabou de se arrepender. Acabou de ouvir de Natã. Esse é o salmo que ele escreve após Natã ter confrontado ele. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Eu lhe darei conselhos e cuidarei de você. Davi, depois de experimentar arrependimento, não fez um salmo de: nossa Deus, como o meu pecado foi difícil. Como podes o Senhor me perdoar? Eu não mereço o teu amor. Quando a gente é perdoado, existe o que está no versículo 1. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Tem alegria. Confessar pecado traz alegria. Trazer as coisas à luz traz felicidade. Fake não pode experimentar felicidade, porque tudo que ele sente não é de verdade. Quando nós andamos na luz, nós experimentamos uma verdadeira alegria. Amém, gente? Você pode fechar os seus olhos no seu lugar? Queria que você pensasse um pouco sobre como é que está a situação do seu coração. Não trouxe essa palavra para gerar peso, mas eu creio que essa palavra veio do Espírito Santo para que a gente seja exortado, confrontado, para que se tenha alguma coisa falsa na nossa vida. Talvez você chegou aqui nessa igreja disposto a apresentar uma versão da sua vida. Ninguém conhece a sua história de verdade por completo. Ninguém sabe como é o relacionamento com seus pais. Ninguém sabe como é que é o seu relacionamento pessoal com Deus. Porque você é craque em contar outra história. Você é craque em contar outra história, em fugir. E o Senhor não tem isso para a sua vida. Se você tem medo de que alguém conheça a sua história de verdade, se você fala vagamente da sua história, fala vagamente dos seus medos, dos seus temores, está na hora de você trazer a luz. Não estou falando para você criar um blog e escrever sua vida. Estou falando para você ter uma pessoa confidente, que conhece o íntimo do seu coração, que pode falar as verdades para você, para que você não corra o risco de ser alguém fake.
seu lugar com seus olhos fechados, pergunte isso, fala: Senhor, eu tenho sido fake, Pai? Eu fiz essa pergunta antes de poder pregar aqui. Eu nunca poderia pregar isso sem fazer essa pergunta antes para o Senhor. E eu vi que eu tinha alguns lugares que eu estava sendo fake. Pedi perdão para o Senhor. Pedi perdão para o Senhor. Não seja duro com você mesmo, mas seja verdadeiro. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Talvez você tenha sustentado algo. O Senhor te criou para viver em liberdade. Lá na cruz Ele pagou o preço com sangue para nos dar liberdade. Fala conosco, Espírito Santo, nos convence, Pai, daquilo que nós precisamos, Pai, nos arrepender. Não são palavras humanas, Pai, não é na argumentação, mas é através do Teu Espírito. É através do Teu Espírito, Pai. Eu sinto no meu coração de a gente não fazer apelo, chamar você aqui na frente. Mas sabe, nós conversamos, nós os líderes do G100 conversamos antes de fazer essa palavra. Eles não sabiam com detalhes, obviamente. Mas nós nos dispomos aqui a ouvir você. Você sabe quem é o seu líder, você sabe, se você não participa de um G100, você pode vir falar comigo, com a Mar. Mas se tem algo que você precisa trazer à luz hoje, o Senhor está de braços abertos para te restaurar. E não vai ser uma oração de você vir aqui na frente, nós fizermos uma oração genérica por você. É uma oração onde você vai até essa pessoa que você confia. E você vai falar: olha, eu tenho vivido esse fake. Ora por mim, restaura, porque eu quero experimentar essa liberdade que o Senhor tem para mim. Então, se você precisa dessa oração, se você tem algo na sua vida que você está no fake, só coloque as suas duas mãos no seu coração. É o seu sinal, ninguém está olhando para você. É você diante de Deus, porque você está cansado de ser fake. Coloque as suas duas mãos no seu coração. Eu vou fazer uma oração aqui, você pode repetir comigo. Mas eu quero dizer que você não precisa ter vergonha alguma, porque hoje você está sendo como Davi. Você está saindo das trevas, você está vindo para a luz. E o Senhor tem herança para a sua vida, tem um futuro de paz e esperança. Se você quer fazer essa oração, você pode repetir comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu sei que esta palavra veio para me trazer liberdade. E eu acredito que o Senhor Jesus venceu na cruz o diabo. E eu não preciso mais andar debaixo de condenação. Eu sou um filho amado. Eu sou uma filha amada. E eu sei que o Senhor me ama acima de todas as coisas. Acima dos meus erros, acima dos meus acertos. O seu amor por mim permanece o mesmo. Jesus, me ajuda a experimentar o teu amor. Porque eu sei que quando eu estou cheio do teu amor, eu não tenho medo. E eu posso ser quem o Senhor me criou para ser. Espírito Santo, muda a minha mente. Espírito Santo, transforma o meu coração. Espírito Santo, seja o meu melhor amigo. Fale comigo. Me mostre a palavra. Me mostre palavras, pessoas que eu posso confiar. Porque eu quero viver uma vida transparente. Eu quero viver uma vida na luz. Em nome de Jesus.